Voltando à Amanda de Pequenininha. microfone de cenoura. É, microfone de cenoura. Quando passou de uma brincadeira para um sonho? De fato, eu quero trabalhar com isso. Então, eu acho que nessa coisa de pequena que eu contei pra vocês, que eu já ficava imitando a Xuxa, eu já tinha vontades eu tinha vontade de trabalhar com coisas artísticas. Então, por exemplo, na escola, eu sempre estava envolvida nas danças, no balé da escola, nas festinhas juninas, eu era, queria fazer, deixar as professoras de cabelo em pé, né? Porque eu estava sempre inventando, vai ter o festival, não sei o que, não, vamos fazer a dança, vamos fazer isso. Eu apresentava os teatros, a professora, quem trouxe? Show de talentos, meu Deus! É isso. Naquela reunião do início de ano, com quem caiu a Amanda? As professoras falando. Quem caiu com a Amanda esse ano? Mas você sabe que eu trago isso na minha palestra, quando eu falo dessa minha infância, pré-adolescência, assim, é muito da atitude já... porque tem seres que nascem líderzinhos inatos já. Então, assim, eu acho que eu fui uma dessas. Uhum. Porque desde muito pequena, eu era aquela que... Quem vai ser representante de classe? Eu. Sabe? Eu quero ser. Quem é a noiva da quadrilha? Eu quero ser. Quem vai fazer a dança que vai abrir o negócio? Eu quero. Quem quer ajudar a pro? Né? Eu. Quem vai lá na diretoria contar a bagunça que houve aqui? Eu vou. Quem vai anotar o nome da galera que tá conversando? E aí, quando a gente vai lá pra frente na minha história, eu vou contar pra vocês de uma seleção que eu fiz com o Silvio, que me trouxe pra TV, onde... Ele fez uma pergunta e eu levantei a mão e falei, eu quero ser a primeira. Então, eu acho que esse impulso de liderança, de atitude, te faz chegar nos lugares que você quer. Então, isso era forte na minha infância e pré-adolescência. Aí eu comecei a escrever para uns blogs, para uns jornais lá da região. Blog nem existia na época. Para uns jornais lá da região. Comecei a participar de alguns concursos de beleza. Sabe aquele concurso da escola? Depois você vira a Miss da cidade, aí vai ser a Miss da região. Até que eu participei do Miss São Paulo. Ganhei um Miss São Paulo. E aí, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com isso. Sempre, assim, com meio artístico, de alguma forma. Dançar, cantar, fazer as minhas piruetas. Mas era distante pra mim. Mas olha, tinha aquela revistinha, como chama? Guia Astral, uma revistinha pequena. Nossa, eu ficava, cursos de modelo, cursos para teatro, curso que ela mostrava para minha mãe toda noite. Mãe, olha, e tal. E fui construindo isso, até que com 16, 17 anos, onde você tem que escolher a sua faculdade, o que você vai ser, vai prestar e tal, eu disse para eles que eu queria muito ir para São Paulo, que eu queria muito fazer teatro, que eu queria seguir, né? E é todo um processo do que fica, do que vai, mas eu digo que eles me deram, como filha única, né, vindo de uma cidade muito simples, com pouco recurso, eles me deram realmente a maior prova de amor que eles poderiam ter me dado, que é a chave da liberdade e deixar voar. E a mãe, sabe o quanto isso é difícil hoje, né? Uhum. Hoje eu avalio, eu falo, nossa, se Vitorinha chegar e falar com 17, quero morar em Nova York, eu digo, eu vou junto. Mas e você, assim, filha única, né? Foi um passo muito importante. E medo, né? Eu falo isso pra minha mãe, ela fala, eu fiquei até com depressão. Eu falo, mãe, você deixou? Eu fiquei até com depressão depois que você foi embora, mas era o seu sonho. O medo. Imagina uma menina que eu não sabia atravessar a rua. Assim, com 17 anos, estar numa cidade como São Paulo sozinha não é fácil, né? Não tinha o Waze, não tinha nada, não tinha, né? Mas foi isso. Aí, com 17 anos, eu vim para São Paulo e comecei a fazer teatro, Macunaíma, um teatro lá no centro. Sei. Perto da São João, por ali. E eles me trouxeram no primeiro dia, e eu fui até a escola, e aí na escola eles diziam, não, Amanda, aqui você vai conseguir dividir quarto com as meninas, você vai achar alguém pra estar aqui e tal. E não achei que conseguia dividir quarto com ninguém. Cada uma já estava com outra, já estava todo mundo meio, né? E aí a gente começou a procurar onde eu poderia ficar. A gente não tinha recurso para alugar um apartamento só para mim e tal. E aí a gente começou a ir em pensionatos. E aí foi o primeiro lugar que eu morei em São Paulo foi numa pensão. Ali na Vitorino Carmilo, do lado ali de onde era o teatro. E aí na palestra eu conto isso e eu digo que foi meu primeiro grande encontro mágico com Deus. Eu vou pontuando a palestra dizendo isso, né? Dos encontros mágicos que eu tive com Deus. A gente começou, tava eu, minha mãe e meu pai, uma segunda-feira de manhã, chovendo, eles precisando me deixar em algum lugar para eles irem embora, né? A gente não... E eu tava só com a roupa do corpo, um lençol, uma toalha, uma troca, não sabia direito como ia ser.
E a gente foi indo, batendo em pensões ali do lado. E eu conto isso. Meu pai entrou em uma. Peraí que eu entro sozinho. Entrou, olhou, tal, sai. Não, Amanda, essa não. Essa tem uma cama redonda e um espelho no teto. Porque isso é o que mais tem por ali, né? Naquela região ali, né? E eu, não, então deixa essa quieta. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Esse aqui não, filha. Esse aqui não. Esse é melhor não pra você. Até que a gente bateu num prédio velho, amarelo, todo descascado, um prédinho, 2 andares, estava escrito lá, aluga-se quartos. Desce um casal bem mais idoso. A dona Francisca e o senhor Rodolfo. E aí a gente começa a conversar. E aí a dona Francisca fala, mas o quarto é pra vocês 3? Aí minha mãe fala, não, é só pra ela, né? Nós vamos voltar. Vocês vão deixar essa menina sozinha em São Paulo? Vocês são malucos, vocês são de onde? Aí a gente fala, nós somos de Baté. E aí ela diz, Ibaté? Do lado de São Carlos? Eu sou de São Carlos, a minha filha mora lá, né? Eu morei lá. Enfim, a filha dela trabalhava com o prefeito da minha cidade, que era chefe da minha mãe, que era funcionária pública. O filho dela conhecia uma galera que trabalhava com meu pai, assim, né? As conversas foram fluindo e as coincidências, que não são coincidências, né? Foram acontecendo. E aí é óbvio que meus pais foram embora muito mais tranquilos em me deixar na casa de... Uma conhecida, praticamente, né? Exatamente. E assim, viraram meus avós, meus pais, meus amigos. A gente criou uma energia muito grande. Eu morava lá. Ela morava na frente, numa sala, com cozinha, com tudo, e a gente tinha os quartos. Cada um tinha o seu quarto, em cima e embaixo. E eu fui ficando muito amiga. O seu Rodolfo às vezes me levava pro teatro de guarda-chuva, ou ia me buscar quando tava chovendo. Oh, meu Deus! A dona Francisca ia comigo em alguns concursos de agência, ou levar foto em agência. Que Depois eu fofos. conheci uma moça que morava embaixo de mim, que brigava comigo porque dizia que o salto alto incomodava ela. Sabe? Quando você pisa. E ela implicava tanto comigo, até que em algum momento a gente foi ficando amiga e ela tava desempregada. E ela começou a ir comigo em agências, porque eu tinha que levar foto em agência, né? Fazer alguma coisa, né? E coisa de teatro, de novela, tudo eu comecei. E ela ia comigo. Ia me ensinando a andar de ônibus, de metrô, foi me ensinando tudo. Eu vinha contratar depois, quando eu fui pra televisão, e aí comecei a trabalhar mesmo, eu contratei a Vera. Ela trabalhou, sei lá, 10 anos comigo como secretária. Então, muita coisa aconteceu, né, nesse meio todo de tempo. E foi aí que uma noite eu tava assistindo TV no quarto da dona Francisca, que o meu não tinha nada, só tinha cama, não tinha TV, não tinha nada. Eu tava assistindo TV com ela. E eu ouvi o Silvio Santos dizer, olha, a partir de amanhã as vagas estão abertas para um novo programa que vai ter aqui no SBT, que é o Fantasia. E então a gente está procurando meninas que sejam desenvoltas, que saibam dançar, cantar, né, tal. Então se você é menina, tem tal idade, a gente espera vocês, tal. E imagina, né, no outro dia, 8 da manhã, tava eu lá na porta do SBT, era no Carandiru na época, ainda em Santana. Uma fila com 12 mil candidatas. Nossa. E muitos testes. Aí começaram os testes. Teste. Eu cheguei em São Paulo em março de 97. E eu estreio Fantasia dia 2 de dezembro de 97. Então eu fiquei esse período... 8 meses, né? 7, 8 meses. E aí eu consegui ser aprovada para ser bailarina, né? Ficava o dia todo lá do telefone da dona Francisca, não existia celular naquela época, nada, era bip, né? Tinha bip naquela época, era totalmente diferente. Então eles ligavam no telefone da casa, e eu lembro as cenas, eu ficava o dia inteiro rezando no pé daquele telefone. E aí cada semana era, você foi aprovada, de 12 mil, 8 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 1.500, até chegarem em 50 bailarinas. Nossa. Que foi quando a gente estreou. Aí depois de 3 meses que eu estava dançando com bailarina, que aí a vida já mudou, porque a gente ficou muito conhecida muito rapidamente. Foi um programa que fez muito sucesso. Foi a primeira edição ali do Fantasia. Primeiro núcleo. Você já entrou. E um tipo de programa diferente. O Fantasia entrou para a história da TV brasileira como um programa precursor no 0800, 0900. Então a gente e o Você Decide da Globo. Foi né, na mesma época. Nós entramos com uma coisa que nunca tinha havido na TV. E aí as pessoas ligavam e ganhavam carro, casa, moto, viagem, dinheiro, prêmios, né, passeios. Então foi a primeira semana, eu tenho o mailing, eu tenho pastas de mailings de jornal, assim, de revistas, mas pastas, assim, 30, 40, um monte. Do sucesso que foi. Na primeira semana, a grande São Paulo eu não conseguia se falar por telefone fixo. Travaram as linhas de, sei lá, quem tava no Guarujá não falava em Jundiaí, São Bernardo não falava em São Paulo.
tamanha repercussão que deu o programa. Então, 3 meses que eu tava no SBT como bailarina, eu já era muito conhecida. Já chegava em Baté, tinha fila de gente na porta da minha casa. Foi muito louco. Já ia nos lugares, as pessoas já me conheciam. Uma loucura, né? Foi uma loucura, foi. Administrar tudo isso foi uma loucura. E aí, depois desse períodozinho que eu tava dançando ali, um dia o Silvio chega no estúdio e diz, olha, a Valéria Balbi, que era eram 4 apresentadoras, ela vai sair, ela vai voltar pro jornalismo, não se adaptou ao entretenimento, e eu vou precisar de mais uma apresentadora pro Fantasia. Então, eu vou abrir teste agora com vocês, todas aqui, e vem mais gente famosa aí pra fazer teste. A Galisteu tá aí, a Kátia Fonseca, a Claudete Troiano, Solange Frazão, não sei quem. Tem uma galera aí famosa que também vai participar do teste. E vocês estão preparados, nós vamos pôr o púlpito, vamos fazer uma brincadeira dessas parabola, aqueles negócios que a gente fazia na época. E aí ele disse, quem quer ser a primeira? E aí eu levantei a mão e eu disse, eu quero ser a primeira. E aí fiz, e éramos 50 bailarinas e mais essas apresentadoras. Isso acho que foi numa quinta-feira. Na sexta, eu tô no corredor da SBT, aquele corredor gigante, o Santoro, que é o diretor, que era o diretor na época, fala, grita, Amanda, cadê você? E eu correndo lá. Você não sabe, o Silvio te escolheu e você vai ser a nova apresentadora do programa. Então, assim, isso foi na sexta, na segunda, eu tava ao vivo como apresentadora. Um programa diário, de 2 horas, ao vivo, atendendo ligação, sem preparo, vambora e sai. É impressionante o olhar do Silvio para as pessoas. É impressionante. Cara, não dá pra falar. Não sei se ele sente. Eu não sei. Olha quem tá ali. Porque é impressionante. Como, assim, muitas pessoas já contaram. A Mara contou a história dela com ele. Sim. Muitas pessoas já passaram. A Flor já contou. Ele descobriu muita gente, né? É impressionante. Parece que, tipo assim, bota... Como você disse, tem 50 meninas. Parece que olha e fala assim, aqui, ó. Pá, é essa. Não tem explicação. E assim, uma coisa que eu trago também na palestra é isso. Talvez o fato de eu ter pedido para ser esse ímpeto da segurança ou da confiança, isso também traz confiança para quem está te contratando, né? Com certeza. Esse comprometimento, essa coisa de você... É muito legal você contratar pessoas que te tragam solução, não problema, que você sabe que vão resolver, né? Que têm atitude, que estão dispostas. Então, que ele viu, ela quer, de verdade, que ela quer vai mesmo. sem medo. E tem uma outra coisa também, né? Normalmente o não ir primeiro, normalmente deixa eu ver como vão fazer. Sim. Né? Pra eu fazer? E você tá preparada, que é aquela frase que todo mundo fala, esteja preparada pra oportunidade. É óbvio que como bailarina, eu já sacava como as apresentadoras faziam as brincadeiras. Sim. Porque eu queria estar lá, no lugar delas. Dentro da minha humildade de ambição, era o meu sonho tá ali. Sim. Então, assim, eu não ficava prestando atenção na bola que eu tinha que segurar e passar pra outra bailarina. Eu ficava prestando atenção como a apresentadora estava apresentando tudo. O que elas falavam? O que elas falavam, como elas conduziam pra eu aprender. Porque um dia eu estaria ali. Ou em outra emissora, ou em outro programa, mas eu estaria lá. Era o meu sonho. Você fazia com a Xuxa, por exemplo, quando você era pequena. Exato. Você vai modelando, né? O que você deseja, as pessoas que você gosta. Então, e aí foi aí que tudo começou. Aí eu passei pelo SBT, depois passei por outras emissoras, fazendo vários tipos de programa, desde o Fantasia, que era um programa infanto-juvenil, né, um programa de premiação, de games, até programas femininos, que eu fiz bastante, programas country, trabalhei uma época pro sertanejo, e programas de entrevista, né, bastidores, acompanhando artistas pelo Brasil, pelo mundo, entrevistando muita gente. Foi uma construção de muita experiência, né? Eu acho que te forma, né? Como mulher, como profissional, como ser humano. E eu fico pensando, esses dias mesmo eu fiz uma postagem, no fim do ano, né? Dos meus 26 anos de carreira. Que é quando bate com a idade do SBT. Sim, com do programa. E aí quando eu tava fazendo o Rios, tava falando, eu fiquei até emocionada, porque eu fiquei pensando... Cara, quantos lugares que você vai, quantas pessoas você conhece, né? A vida vai te levando. Imagina, eu entrevistei do presidente da República ao astro do country americano, Alan Jackson, Garth Brooks, não sei quem. Viajei. Quantos perrengues chiques a gente passa, né? Que vão te construindo também. Nossa, eu me lembro que a minha primeira viagem internacional, eu tava na Record. E aí saiu o visto de todo mundo, menos o meu. Aí foi 30 pessoas da equipe foram e eu fiquei. E eu não falava inglês, e eu tinha, sei lá, 20 anos. Não falava inglês, tal, nunca tinha viajado. Tinha ido pra Disney, eu acho, mas nunca tinha viajado assim sozinha pra fora. Tinha que descer em Atlanta
para fazer conexão em Atlanta, que é o maior aeroporto. Então eu ficava, meu Deus, vou bater lá no Japão, né? E aí você vai se virando. Você vai se virando. Ah, não fala inglês, tudo bem. Você vai dar um jeito. E vai se virando, e quando eu vi, eu cheguei. Quando eu vi o diretor chegando, eu falei, não acredito que eu tô aqui, não acredito que eu cheguei. Isso tudo você vai conversando com você, né? Sim. Então, como é legal, né? Quantas coisas a gente faz. Nós estávamos relembrando, a Erika trabalha comigo há 20 anos. E eu tava, ontem, né, a gente estava ainda falando de um trabalho que eu tinha que era importantíssimo, e eu tava na Record também, e a gravação atrasou, e eu, Érica, a gente tem que ir pra esse trabalho, meu Deus do céu, como é que, não posso perder esse trabalho, porque era um trabalho, acho que era um dos meus maiores cachês que eu já tinha, que eu ia receber, e eu precisava, né, eu não, imagina, deixar de fazer um trabalho. E sair da gravação e tal. E ela, Amanda, falou brincando, né? Só se a gente alugar um jatinho. Vamos alugar então. Aí a gente pegou o mais... Isso aqui quase o maior teco-teco que existe. A gente não vai morrer se não for o nosso dia, a nossa hora. Mas a gente vai fazer o trabalho. Vamos. Fechamos já. O trabalho era em outro estado? Era em Minas. Nossa. E eu tava aqui em São Paulo. E aí a gente foi, fez o trabalho, voltou, deu tudo certo. Então, assim... Pô, a gente às vezes não tinha dinheiro, o contratante não dava dinheiro para passagem de avião. Isso muito no começo, né? Vamos de carro. Nós viajamos 2.000 quilômetros de carro para fazer um trabalho na Bahia. Então, assim, para mim não existia não vou fazer plano Sim. A e B, sabe? É aquilo, bora lá, vamos fazer, seja como for. Vai chegar o momento de poder escolher, de poder selecionar, de poder, né? E tanta coisa que aconteceu, porque foram muitas, e cada hora você vai lembrando de alguma, né? Isso te constrói. Isso te constrói. E aí eu fico pensando, se meus pais não tivessem deixado eu sair de casa com 17 anos, seguir meus sonhos, quem eu seria hoje, né? Teria ficado lá, tá tudo bem também, né? Talvez estivesse realizada, mas assim, eu acho que era muito da minha alma, ser uma alma que gosta de liberdade, que gosta de voar mesmo. E um chamado, né? Porque... Né, pra você mudar sozinha, com 17 anos. Depois escutar na TV o Silvio falando, no dia seguinte você tava lá entregando. Sim. É muito de um chamado também, né? É claro. E da vontade, né, que a gente tem, e das coisas que a gente vai realizando, e do como a gente vai se construindo, do como a gente vai mudando, né? Quando a gente se vê fazendo os primeiros trabalhos, a gente, nossa, como eu mudei. Como essas experiências são importantes, né? Como te constroem, né? Eu acho que é muito isso.